A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira no templo para ministrar a palavra de Deus. Ainda não há a possibilidade de culto presencial, então hoje vamos ministrar esta palavra para aquele que tem interesse em participar dos estudos, participar da palavra de Deus. Na quarta-feira passada, nós usamos o capítulo 6 do Evangelho de Mateus e no versículo 10 nós falamos a respeito de seja feita a tua vontade. Falamos sobre a importância, o conhecer a vontade de Deus, o principal requisito da oração. Foi esta a ministração, e se por um acaso você ainda não ouviu e tiver interesse, essa ministração está aí no canal da quarta-feira passada, é o vídeo falando a respeito de conhecer a vontade de Deus, o principal requisito da oração. Hoje, no entanto, voltaremos a falar sobre capítulo 6, só que desta vez vamos ler o versículo 9 e falar sobre essa parte que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa parte que diz: santificado seja o teu nome. Um momento de oração e depois a gente volta a ministrar a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus pedimos ao Senhor a graça do Espírito Santo, a ajuda necessária para ministrar a tua palavra. O Senhor sabe de nossa dependência e também, meu Deus, reconhecemos o cumprimento das tuas promessas, a validade da tua palavra, e por isto mesmo nós louvamos o teu nome, porque tua graça tem se manifestado a nós, e agradecemos, Senhor, e acreditamos que o Senhor nos ouve em nome do Senhor Jesus Cristo. Falar a respeito da santidade de Deus. A santidade de Deus é algo que foge à compreensão plena do ser humano e a capacidade de descrever na altura do mérito de Deus. No entanto, existe informação na Bíblia Sagrada a respeito deste assunto. Vou ler o Salmo de número 100, que diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as nações, ou todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O versículo 4 diz assim, entrai pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome. Jesus entendia muito bem esta realidade e ao dar esse esboço de oração, ele fala sobre esta importância de bendizer o nome do Senhor, de santificar o nome do Senhor. Algumas coisas que vou falar aqui pode também ser estudado de maneira mais exaustiva, com riqueza de detalhes, em um livro de Lerli, chamado Nem Uma Hora, é uma interrogação, é um livro que ele ensina sobre oração. E também alguma coisa que você pode encontrar no livro de Martin Lloyd-Jones, Estudos no Sermão do Monte. Esses dois escritores falam a respeito de algumas coisas que vou colocar aqui, muito embora eu não esteja copiando nada, apenas estou citando aquilo que você pode encontrar e estudar
de maneira mais aprofundada. A palavra que é traduzida aqui por santificado seja a palavra hagiazo, que significa entregar ou reconhecer, ou ser respeitado ou santificado, separar das coisas profanas e dedicar a Deus, consagrar coisas a Deus, purificai. Então, a palavra traduzida aqui por santificado seja, é isto, olha só, hagiazo, é reconhecer e respeitar. Quando entramos na presença de Deus, nós não podemos nos esquecer desta informação. Muitas pessoas imaginam que seja simplesmente um ato religioso e vai entrando em oração de qualquer forma, usando até mesmo palavras inadequadas diante de Deus. Ao longo do ministério e nos bastidores, a gente encontra de tudo, né? Eu já vi pessoas da própria membresia da igreja falar a respeito da sua abordagem, da maneira como se coloca, em algum momento se colocou diante de Deus. Já ouvi alguém dizer assim: eu falei para o Senhor, eu não aceito isso. Senhor, eu não aceito isso. Como se estivesse falando com um filho menor, rebelde, né? Como se estivesse falando, às vezes, com um animal, mas o Salmo e o Senhor Jesus vai nos dizer que o Senhor é santo. E se estamos pensando em entrar diante do Senhor em oração, ainda estamos falando sobre oração, só que desta vez, porque é a oração do Pai Nosso, esses textos que estamos lendo, santificado seja o teu nome. Então, a primeira coisa que preciso ter em mente é que estou diante de um ser totalmente santo. Deus é totalmente santo. Eu não estou diante de um ser humano. Eu não estou diante de algo natural. O Senhor é Deus e Ele é sobrenatural. Ele é alguém cujas características, partes dos seus atributos são descritos. E eu vou separar aqui alguns versículos da palavra de Deus. E aqui que eu citei livro, que vai falar com mais riqueza de detalhes, algumas dessas características, alguns desses atributos que falam a respeito disto. Como é que posso entrar na presença de Deus reverenciando com o devido respeito? Então, o salmista vai entrar com júbilo, com alegria, vai entrar diante dele com cântico, com louvor. Por que a igreja tem uma boa parte da reunião cantando? Tem gente que acha que é para fazer show, tem gente que acha que igreja, que o púlpito é um palco, né? Acha que vem para se apresentar, e não é nada disso. A gente abre a reunião com músicas, com louvor, é porque queremos adorar o Senhor, mas queremos apresentar, e se prestar atenção na letra das canções que cantamos, nós falamos da santidade do Senhor, nós destacamos a santidade do Senhor. Boa parte das canções que nós cantamos falam a respeito disso. Tem letra que fala quase que só isto. Santo é o Senhor, santo, santo, você vai falando só isso, né? Tem canções que vão apresentar aleluia, aleluia, santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Então entramos, como está aqui neste salmo, com louvores, com cânticos. Queremos respeitar a presença de Deus. Estamos entrando diante do nosso Pai, o nosso Pai celestial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É o máximo de respeito, o máximo de reverência precisamos ter neste momento que entramos diante do Senhor. E aí, tem alguns textos da Bíblia Sagrada
e de forma mais específica, pelo menos 8 nomes que se coloca descrito na Bíblia Sagrada, onde o atributo de Deus, aquilo que Deus pretende em relação a nós, está relacionado ao seu nome. O nome que nós entendemos ser o tetragrama impronunciável, que a forma de pronunciar que nós conseguimos tem que colocar também não pode, tem que ter a vocalização, tem que ter as vogais, e Jeová e Yahvé, né? Então, existe um composto de nomes, onde Deus vai se apresentar a Israel falando disto, tá? O primeiro deles, que vou destacar aqui, é Jeová Tzidkenu. Jeová Tzidkenu significa o Senhor, justiça nossa. Você vai encontrar esse composto em Jeremias, capítulo 23, versículo 5 e 6. Versículo 6 vai dizer assim, ó: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Aqui é Jeová Tzidkenu. É lógico que estudar, eu não vou aqui pregar de forma exaustiva sobre cada um desses 8 nomes, que eu vou ficar mais de 2 horas falando aqui. Não vou pregar uma mensagem com 8 tópicos diferentes, porque o tempo ficaria cansativo para você, tá? Mas, quando eu entendo, e se vou analisar segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Romanos 5, 17, 19, vai dizer quem é, de fato, como esse nome se aplica a nós. Se você analisar em Jesus Cristo, e de fato você entra na presença de Deus, do Pai, em nome de Jesus Cristo, eu diria que Jeová Tzidkenu é também, na ilustração que Paulo fala da armadura de Deus, da couraça da justiça. Jesus Cristo é Jeová Tzidkenu. Ele é a nossa justiça. Nós não entramos em oração com base na nossa própria justiça, com base na nossa própria santidade, com base nos nossos próprios méritos. Não. Nós entendemos que em Jesus Cristo, Jesus se faz a nossa justiça. E nós, então, estamos cobertos, vamos dizer assim, pela justiça em Jesus Cristo. E quando entramos na presença do Senhor, tendo esta compreensão de que Ele é santo, e entendemos este título de Jeová Tzidkenu, entendemos que só podemos continuar a nossa oração, só podemos continuar nossas preces, nosso diálogo em nome do Senhor Jesus, e porque a justiça que temos para nos colocar diante dele não é o nosso mérito, não é a nossa capacidade, mas é Jeová Tzidkenu, o Senhor justiça nossa, que se cumpre plenamente em Jesus Cristo. E é lógico que se fôssemos falar sobre a doutrina da justificação, tem aí também um vídeo onde falamos sobre justificar o injusto de forma justa. Só Deus é capaz de fazê-lo, tá? Tem uma pregação específica a respeito disso, falando sobre a doutrina da justificação. Mas se queremos entender o que significa isto, entrar em oração, dizendo, santificado seja o teu nome, é entender que não temos santidade bastante para entrar na presença dele, senão por ele mesmo, senão por Jesus Cristo. Senão em Jesus Cristo, sabendo que de justiça humana, de obra humana, ninguém pode entrar em sua presença, ninguém pode permanecer em sua presença, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o céu se abriu, o véu foi rasgado. Lá na cruz, quando Jesus entrega o seu Espírito, o véu se rasga, o céu se abriu para nós. E até agora está aberto
por Jesus Cristo, tá? Então, este é Jeová Tsidkenu. Estamos falando do quê? Estamos falando de santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome, Senhor. Entramos em tua presença porque temos o nome de Jesus. Entramos em tua presença, Senhor, Jeová Tsidkenu, o Senhor justiça nossa. Tu és a minha justiça. É pela tua justiça que posso permanecer em oração, que posso permanecer em tua presença. Um outro título pelo qual Deus se apresenta, desta vez em Levítico, no capítulo 20, no versículo 8, diz assim, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Jeová Kadosh. Ou a escrita é Kadesh. O Senhor que vos santifico. Então veja só. Se em Jesus nós temos justiça, somos justificados em Jesus Cristo, Ele é Jeová Tsidkenu, porque está escrito lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, exatamente isto, que nós somos feitos justiça em Jesus Cristo. Tá? Temos agora o Senhor se apresentando como aquele que nos santifica. Então, se estou diante do Senhor, primeiro eu sei que estou diante daquele que é santo. Primeiro eu sei que não entro com a minha própria justiça, eu entro com a justiça de Jeová Tsidkenu. E agora eu entendo que na presença do Senhor é necessário a doutrina, a compreensão da doutrina da santificação. Como está escrito na carta aos Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é possível entrar diante do Senhor sem compreensão dessa doutrina da santificação. E também não é possível entender a doutrina da santificação se pensarmos em obras de justiça humana. O Senhor é o que nos santifica. Ele é o Jeová Kadosh, Ele nos santifica. Jesus Cristo, no início deste sermão, Ele fala a respeito disto. Um dos tópicos do sermão vai dizer, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu diria que o auge dessas bem-aventuranças é bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus está anunciando um tempo em que aquele que realmente quer Deus vai conseguir alcançar, mas não vai conseguir alcançar pelo seu esforço, não vai conseguir alcançar porque é bom o bastante, vai alcançar em Deus, em Jesus. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. E é a primeira bem-aventurança, inclusive, que é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então é preciso entender esta dependência que temos de Deus. Então, Ele é o Senhor que nos santifica. Em Jesus Cristo, pelo sacrifício feito na cruz do Calvário, pela substituição, pelo pagamento da dívida, nós recebemos o Espírito Santo. Não existe santidade que não venha de Deus. Eu não acredito em nenhum santo afastado de Deus. Não existe isto. Deus é a fonte de santidade. E em Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, nós somos santificados. Então, se estou diante do Senhor, tenho que entender que Ele é santo. Tenho que entender que é pela justiça de Jesus Cristo. E tenho que entender que a santidade é algo indispensável, imprescindível
em uma vida de oração, em um contato com Deus, e essa santidade só é possível em Deus. Só Ele pode santificar um homem, só Ele pode santificar uma mulher, só Ele pode tornar alguém agradável a si mesmo. Tá? Então, esse é Jeová Kadosh. Jeová Samá, esse está em Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, diz assim, 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali, Jeová Samá. Jeová Samá fala do Deus presente. Esse texto de Ezequiel fala da presença de Deus, e se você quiser, tem uma pregação aí também no canal, falando só sobre a presença de Deus. Então, santificar o nome do Senhor significa entender que Ele é santo e perfeito, entender que não é com a nossa própria justiça, entender que Ele é aquele que nos santifica, mas também não é fazer, sabe aquela oração, tá? Que alguém está quase que dormindo, e me lembro de um pastor que dava risada e quando estava tão cansado que ele dobrou o joelho e começou para fazer a sua oração. Ó Senhor, abençoe esse alimento. Então, veja só, não perdeu o rumo, não sabe nem, o Senhor está presente. Oração tem que ser consciente de que o Senhor que é santo, perfeito, que nos santifica, que nos justifica em Jesus Cristo, é um Deus presente. Ele faz questão de dizer aqui que o relacionamento com Ele só faz sentido se entendermos a sua presença. Aquela oração vazia, aquela oração que se você não sabe se está se alimentando, se está dormindo, se está estudando, o que você está fazendo, você já perdeu até o rumo. Então é melhor, você está rezando, você não está orando coisa nenhuma. Então é melhor pegar ficar contando e fazendo. Jesus falou para não repetir. Tá? Então, o Senhor está presente, Jeová Shammah. Depois, Jeová Shalom. Jeová Shalom está em Juízes capítulo 6, versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Então, Jeová Shalom, o Senhor é paz. Santificado seja o teu nome. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Do que estamos falando? Estamos falando de um estado de espírito. Não estamos falando simplesmente de ausência de guerra humana. Você pode estar totalmente envolvido em batalha espiritual e mesmo assim cheio da paz do Senhor, porque Ele está presente, como vimos no título anterior. Agora, veja só, estamos falando de um estado de espírito, que é uma questão de paz. Falar de paz, o próprio Jesus diz assim: a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Então aquilo que as pessoas desejam, a paz, na TV, coisa semelhante, não é a mesma coisa da paz que estamos falando aqui. Jeová Shalom fala de paz que também só é possível em Jesus. Porque a minha Bíblia diz que todos pecaram, todos caíram e ficaram totalmente destituídos da glória de Deus, carentes da glória de Deus, mas que em Jesus Cristo foi evangelizada a paz. O homem que estava em guerra com Deus, separado de Deus, inimigo de Deus, agora ele está em paz com Deus. Quando alguém usa o termo que inicialmente falei, eu falei com Deus hoje, eu não aceito isso, Senhor.
Dá a impressão que está muito mais em guerra do que em paz, não é verdade? Está indo para uma oração para guerrear com Deus ao invés de entender isso. Não, espere aí. Jesus, naquela cruz, ele trouxe a paz. Ele me dá comunhão novamente com Deus e eu estou em paz diante do Senhor. Então eu vou diante de um Pai Santo, de um Deus que está acima de toda santidade que um homem possa entender, mas eu não vou em pé de guerra. Eu vou com o coração, com as emoções decantadas, entendendo que em Jesus Cristo eu estou em paz com Deus. A paz de Deus que excede todo o entendimento, guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Então, eu estou diante de Deus e tenho que ir nesses termos e nesses pensamentos. Outro título, Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Êxodos capítulo 15, versículo 26, e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, se vou diante de Deus que é santo, principalmente se estiver passando por um momento de enfermidade, viu, querido? Você que está passando por um momento de enfermidade, meu irmão está internado, entubado, na verdade, e meu cunhado internado na UTI com Covid, tá? Então agora, ai meu Deus, e agora, Jesus? Ei, espera aí, eu estou diante de Deus. Eu estou diante do Senhor que se apresenta a Israel, aquele que é capaz de curar. Deus usa a medicina? Ele usa, mas não precisa dela não, nós precisamos. Deus não precisa. Deus usa medicamento? Usa, mas Ele não precisa disto, tá? Então, esteja você enfermo, ou seja você parente do que está enfermo, tente conter as suas emoções e se coloque diante do Senhor, não como seu inimigo. Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor fez isso comigo? Ah, meu Deus, como se doença fosse uma coisa que Deus, eu estou falando, se você estiver no meu caminho, nos meus preceitos, nenhuma daquelas enfermidades não vem. Agora, se veio a enfermidade, é porque o mundo está decadente. E tem alguém capaz de curar você. Então contenha-se, se coloque com calma e muita paz diante do Senhor. E diga: Senhor, olha só, eu sei que o Senhor é o Deus que cura. Sabe aquele filho que procura o pai, porque confia no pai? Pai, eu estou passando por um problema aqui, que o Senhor pode me ajudar. Sabe aquele que vai com a confiança de dizer assim: meu pai, como preguei, tem aquela outra mensagem que falei sobre a vontade de Deus. Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Senhor, eu sei, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que cura. O Senhor disse que tiraria as enfermidades. Eu creio, Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, cura esta enfermidade. O Senhor é esse Deus, eu te glorifico, Jeová Rafá. Eu te santifico, Jeová Rafá. Eu te reconheço, Jeová Rafá. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17:15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Veja só, isto é muito profundo. Para quem quer entender exatamente o valor e o sentido de uma bandeira, a bandeira representa um exército, representa uma nação, representa a pátria.
representa o reino ao qual você pertence, o exército no qual você está inserido. Essa bandeira que se levanta, veja só, você não está sozinho, crente, cristão. Todas as dificuldades que se levantam, Romanos 8, 28, 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou. Aos que predestinou, também os chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então, o apóstolo está dizendo, não tem jeito de dar errado, porque a minha bandeira, o meu Senhor, eu faço parte de um reino que não pode ser derrotado. O Senhor é a minha bandeira. É em nome de Jesus. É o Senhor Jeová. É este santo, este perfeito, este indescritível em palavras humanas. Ele é santo. Ele é a minha bandeira. Me apego no meu Senhor. Jeová Roi, ou Raiá, o Senhor é o meu pastor. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23 é bastante para fazer uma ministração só a respeito dele. A confiança daquele salmista que entendia muito bem o relacionamento pastor e ovelha. Então o Senhor se apresenta como sendo o nosso pastor. O próprio Jesus vai dizer isso: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Você não está diante de um ídolo mudo, você não está diante de uma imagem de escultura, você está diante daquele que se apresenta como o seu pastor, como aquele que trata você muito melhor do que um pastor trata uma ovelha. Ele sabe das coisas que você tem necessidade e pode ter certeza que Ele vai cuidar de você. Ainda, mas meu Deus, é tão difícil. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. E, por último aqui, nessa lista que colocamos, Jeová Jirê, o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. É ali quando o tipo de Jesus Cristo, aquele cordeiro que substitui o sacrifício de Isaac. Isaac seria sacrificado. Mas Abraão entende que o Senhor está provendo o cordeiro para si. Então, a santidade para nós foi o Senhor que trouxe. Tudo que precisamos, o Senhor é quem é o nosso provedor. O Senhor é quem é o nosso pastor. O Senhor é quem nos santifica. O Senhor é a nossa bandeira. Ele é tudo para nós. E a provisão é muito extensa, e eu ficaria aqui muito tempo falando só a respeito de Jeová Jirê. Não vai faltar, querido. Mas a pandemia não vai faltar. O Senhor vai suprir cada uma das suas necessidades. Se Ele foi capaz de trazer a provisão, a salvação, através de Jesus Cristo, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a substituição, a morte sacrificial, Ele é capaz de prover na vida financeira, na vida sentimental, emocional, na vida física, na vida espiritual. Ele é Jeová Jirê. Então, é isto. O tempo me diz que já exagerei um pouco na fala,
nem todo mundo tem disposição para ouvir durante tanto tempo. Eu ficaria pelo menos mais 1 hora falando a respeito da santidade de Deus. O Senhor é santo. Oremos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que o teu caráter, ó Deus, esteja considerado por mim, por cada um de nós que entramos em tua presença. Que não entremos em tua presença, Senhor, como se estivéssemos brigando com um animal ou falando com um filho rebelde, mas que o Senhor nos ajude a reverenciar a santidade do Senhor. Ó Senhor, tem até uma canção que diz: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Meu Deus, até os demônios, eles não têm coragem, eles caem de joelhos quando Jesus está aqui na terra como homem. Eles caem de joelhos diante da tua presença e nós, às vezes, tão irreverentes, Senhor. Ajuda-nos a reverenciar a tua presença, a respeitar a santidade do teu nome, a aprender as lições tão preciosas contidas no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, no esboço de oração, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por este irmão, oro por essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo.